seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. Capítulo 12. 2 Rituais. Há certos ritos tenebrosos que se conservam desde as épocas mais distantes da história. As feiticeiras de Tessália celebravam certos rituais em seus cemitérios ou panteões para evocar as sombras dos falecidos. No aniversário de seus mortos queridos, juntavam-se diante das tumbas do cemitério e no meio de gritos terríveis picavam seus peitos para que brotasse sangue. Este servia de veículo às sombras dos mortos para materializar-se no mundo físico. Homero, o grande iniciado, conta na Odisseia algo sobre um ritual celebrado com um feiticeiro na ilha de Calisto onde reinava a cruel deusa Circe. O sacerdote degolou uma res entre uma cova enchendo esta de sangue. O sacerdote invocou ao adivinho de Tebas. Conta Homero que este atendeu ao chamado e pode se materializar totalmente graças ao sangue. O adivinho de Tebas conversou pessoalmente com Ulisses e previu muitas coisas. O sábio autor de Zaratustra disse: escreva com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. Goethe exclamava através de seu Mefistófeles dizendo: este é um fluido muito peculiar. A Última Ceia. A Última Ceia é uma cerimônia mágica de imenso poder. Algo muito similar à arcaica cerimônia da Irmandade do Sangue. A tradição desta irmandade diz que se duas ou mais pessoas misturam seu sangue entre uma taça e logo bebem dela, ficam unidas eternamente pelo sangue. Os veículos astrais destas pessoas se associam então intimamente para toda a eternidade. O povo hebreu atribui ao sangue características de um tipo muito especial. A Última Ceia foi uma cerimônia de sangue. Os apóstolos trouxeram cada um entre suas taças gotas de seu próprio sangue e esvaziaram estas gotas entre o cálice do Cristo Jesus. Nesse cálice o adorável havia deixado também seu sangue real. Assim, no Santo Graal, foi misturado o sangue do Cristo Jesus com o sangue de seus discípulos. Conta a tradição, que Jesus também deu a seus discípulos para comer, partículas infinitamente pequenas de sua própria carne. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu dizendo: este é meu corpo, que foi dado por vós, fazei isto em minha memória. Assim mesmo também o cálice, depois que ceou dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que por vós se derrama. Lucas 22 2.19, 20. Assim firmou-se o pacto. Todo o pacto é assinado com sangue. O astral do Cristo Jesus foi associado, unido a seus discípulos e a toda a humanidade, pelo pacto de sangue. O adorável é o Salvador do mundo. Esta cerimônia de sangue é tão antiga como o infinito. Todos os grandes avatares a verificaram desde os tempos antigos. O grande Senhor da Atlântida também realizou a Última Ceia com seus discípulos. Esta cerimônia de sangue não foi improvisada pelo Divino Mestre. Esta é uma cerimônia arcaica, antiquíssima, a cerimônia de sangue dos grandes avatares. Toda unção gnóstica, seja qual for o culto ou crença, seita ou religião, é associada, unida intimamente à Última Ceia do Adorável, pelo pacto de sangue. A Santa Igreja Gnóstica Cristã Primitiva, a qual nós temos a felicidade de pertencer, conserva em segredo os rituais primitivos que os apóstolos usaram. Estes foram os rituais dos cristãos que se reuniram nas catacumbas de Roma durante a época do César Nero. Estes são os rituais dos essênios, casta humilde de grandes iniciados entre os que se contava o Cristo Jesus. Estes são os rituais primitivos dos antigos cristãos. Estes rituais têm o poder. Neles encontra-se contida toda a nossa ciência secreta do grande arcano. Quando ritualizamos, vocalizamos certos mantras que têm o poder de sublimar a energia sexual até o coração. No templo coração vive o Cristo interno. Quando as energias sexuais se sublimam ao coração, tem então a imensa felicidade de misturar-se com as forças do Cristo interno, para poder entrar nos mundos superiores. Nossos rituais se repetem em todos os 7 grandes planos cósmicos. A cerimônia ritual estabelece um canal secreto desde a região física, passando por todos os 7 grandes planos, até o mundo do Logos solar. Os átomos crísticos do Logos solar descem por esse canal e então se acumulam no pão e no vinho. Assim é como realmente o pão e o vinho, por obra da transubstanciação, se transformam na carne e no sangue do Cristo. Ao
comer o pão e ao beber o vinho, os átomos crísticos difundem-se por todo o nosso organismo e passam aos corpos internos para despertar-nos os poderes da natureza solar. Os apóstolos beberam sangue do Cristo e comeram carne do Cristo. As forças sexuais e o ritual. Na sarça de Horeb, do Dr. Adon, o mago Jefa, procuramos uma descrição da missa negra da época medieval. O Dr. Adon transcreve o parágrafo tirado da obra de Usmans. É tão interessante esta descrição, que nós não podemos deixar de fazê-la a nossos leitores. Vejamos. Como regra geral oficiava um sacerdote. Se desnudava por completo, pondo-se depois uma casula ordinária. Sobre o altar encontrava-se estendida uma mulher desnuda, usualmente a demandatriz. Duas mulheres desnudas como coroinhas, às vezes empregavam-se adolescentes as quais tinham necessariamente de estar desnudas. Os que assistiam ao ato se vestiam ou se desnudavam segundo o capricho do momento. O sacerdote realizava todos os exercícios do ritual, e os assistentes acompanhavam esta representação com qualquer gesto obsceno. A atmosfera foi carregada mais e mais, o ambiente se tornava fluídico no extremo. Tudo contribuía para isto, por certo, o silêncio, a obscuridade e o recolhimento. O fluido era atrativo, quer dizer, colocava os assistentes em contato com os elementais. Se durante esta cerimônia a mulher deitada sobre o altar concentrava seu pensamento em um desejo, não era raro que se produzisse uma transmissão absolutamente real, transmissão que transformava aquele que era o objetivo dela, em verdadeira obsessão. O fim havia sido obtido. Aquele dia ou durante os dias seguintes se observava a realização do fenômeno e lhe atribuía a bondade de Satanás. Mas, este ambiente fluídico tinha sempre um inconveniente, irritar os nervos, e se produzia em algum membro da Assembleia uma crise histérica que às vezes chegava a ser coletiva. Não era raro em um dado momento as mulheres enlouquecidas arrancando-se os vestidos e os homens entregando-se a gestos desordenados. Logo ainda caiam 2 ou 3 mulheres ao chão com violentas convulsões. Eram simples médiuns que entravam em transe. Dizia-se que estavam possuídas, e todos se mostravam satisfeitos. Até aqui o relato de Usmans transcrito pelo Dr. Adon. Por este relato podemos nos dar conta de como se abusou dos rituais e das forças sexuais para atos de terrível maldade. É claro que durante um ritual destes, o estado de superexcitação nervosa de tipo absolutamente sexual e passional, determina violentamente certo gênero de força mental saturada de energia criadora. O resultado de semelhante ritual é o fenômeno mágico. Todo ritual encontra-se relacionado com o sangue e com o sêmen. O ritual é uma espada de 2 gumes. Aos puros e virtuosos defende-lhes e dá a vida. Aos tenebrosos e impuros lhes fere e destrói. O ritual é mais poderoso que a dinamite e a faca. No ritual são manejadas as forças nucleares. A energia atômica é uma dádiva de Deus. O mesmo pode curar e matar. Todo o templo dentro do qual se celebra a santa unção gnóstica é, de fato e por esse motivo, uma usina de energia atômica. Na Atlântida, os magos negros utilizavam rituais semelhantes, combinados com as forças sexuais. O resultado daqueles abusos foi o naufrágio daquele continente que chegou a um altíssimo grau de civilização. As forças sexuais encontram-se relacionadas com os 4 elementos da natureza. Todo ritual negro, toda missa negra, tem suas coordenadas fatais na natureza. Agora vamos explicar quais foram as causas do afundamento da Atlântida. A força sexual é como a eletricidade. Encontra-se difundida por todas as partes. É uma força que reside nos elétrons. Essa força flui no núcleo de cada átomo, e no centro de cada nebulosa. Sem essa força não existiriam os mundos do espaço infinito. Essa é a energia criadora do terceiro Logos. Com essa força trabalham os magos brancos e os magos negros. Os magos brancos trabalham com os rituais brancos. Os magos negros trabalham com os rituais negros. O último jantar do adorável Salvador do mundo. Tem uma tradição arcaica e antiquíssima que se perde na noite dos séculos. A missa negra, e todas essas cerimônias negras dos tenebrosos vêm de um passado lunar muito antigo. Em todas as épocas existiram 2 rituais, um de luz, outro de trevas. O ritual é magia prática. Os magos negros odeiam mortalmente a Santa Eucaristia.
Os magos das trevas justificam seu ódio aos rituais do pão e do vinho das mais diversas maneiras. Algumas vezes dão aos evangelhos as mais caprichosas interpretações de suas fantasias. Seu próprio subconsciente os trai. Tratam de acabar com a última ceia de alguma maneira. Odeiam a última ceia do adorável. Nossos discípulos devem estar alertas e vigilantes contra esta classe de sujeitos perigosos. Todo aquele que odeia os rituais da última ceia é mago negro. Todo aquele que rejeita o pão e o vinho da santa unção gnóstica rejeita de fato a carne e o sangue do Cristo. Esta classe de pessoas são magos negros. A Igreja Gnóstica. Existem 4 caminhos importantíssimos que todo matrimônio perfeito deve conhecer. Primeiro, o caminho do faquir. Segundo, o caminho do monge. Terceiro, o caminho do yogi. Quarto, o caminho do homem equilibrado. O movimento gnóstico cristão universal tem escola e religião. O primeiro caminho vivemos na vida prática aprendendo a viver com retidão. O segundo caminho reside em nossa igreja. Esta tem seus sacramentos, seus rituais e sua vida enclausurada. O terceiro caminho vivemos como ocultistas práticos. Temos nossas práticas esotéricas. Exercícios especiais para o desenvolvimento das capacidades latentes no homem. O quarto caminho, a via do homem astuto, a vivemos na prática dentro do mais completo equilíbrio. Estudamos a alquimia e a cabala. Trabalhamos desintegrando o eu psicológico. Nós não somos membros da Igreja Católica Romana. Essa igreja segue unicamente o caminho do monge. Nós percorremos todos os 4 caminhos. O caminho do monge o temos em nossa religião gnóstica. Com seu patriarca, seus arcebispos, bispos e sacerdotes. Por este motivo não pertencemos à Igreja de Roma. Não estamos tampouco contra nenhuma religião, escola ou seita. Muitos sacerdotes da Igreja de Roma se filiaram a nossas fileiras. Pessoas de todas as organizações se filiaram a nosso movimento gnóstico. Nossa Igreja Gnóstica é a mais completa. No caminho do faquir aprendemos a viver com retidão. No caminho do monge desenvolvemos o sentimento. No caminho do yogi praticamos os exercícios esotéricos que colocam em atividade os ocultos poderes latentes do homem. No caminho do homem equilibrado trabalhamos com a alquimia e com a cabala e lutamos desintegrando o eu. Nossa igreja gnóstica é a igreja transcendida. Essa igreja encontra-se nos mundos superiores. Temos também muitos templos no mundo físico. Além disso, abrimos milhares de lumisiais gnósticos onde se oficia com os santos rituais e se estuda a doutrina secreta do adorável Salvador do mundo. Não devemos esquecer que nosso movimento gnóstico tem tanto escola como religião. Já está definitivamente comprovado que Jesus o Cristo foi gnóstico. O Salvador do mundo foi membro ativo da casta dos essênios, místicos que jamais cortavam o cabelo nem a barba. A Igreja Gnóstica é a autêntica igreja primitiva cristã cujo primeiro pontífice foi o iniciado gnóstico chamado Pedro. A ela pertenceu Paulo de Tarso. Este foi nazareno. Os nazarenos foram outra seita gnóstica. A igreja primitiva cristã foi o verdadeiro tronco esotérico de onde se desprenderam muitas seitas neocristãs tais como o catolicismo romano, o protestantismo, o adventismo, a igreja da Armênia, etc. Nós francamente tomamos a resolução de fazer conhecer publicamente a raiz do cristianismo, o gnosticismo. Esta é a igreja cristã primitiva. A esta igreja gnóstica pertenceu o patriarca Basílides, célebre alquimista que deixou um livro de chumbo com 7 páginas, o qual, segundo disse o mestre Krumheller, conserva-se no Museu de Kircher no Vaticano. Este livro não pode ser entendido pelos arqueólogos porque é um livro de ciência oculta. Basílides foi discípulo de São Matias. O catolicismo romano atual não é o verdadeiro catolicismo. O legítimo e autêntico catolicismo é o gnóstico católico cristão primitivo. A seita romana atual é somente um desvio do catolicismo gnóstico primitivo. Esta é a causa básica pela qual nós francamente nos afastamos completamente da seita de Roma. A Igreja Gnóstica Católica Cristã Primitiva. Pertenceram santos como Saturnino de Antioquia, célebre cabalista, Simão o Mago, quem lamentavelmente se desviou, Carpócrates, que fundou vários conventos gnósticos na Espanha, Marcion de Ponto, Santo Tomás, Valentim,
o grande mestre de mistérios maiores chamado Santo Agostinho, Tertuliano, São Ambrósio, Irineu, Hipólito, Epifânio, Clemente de Alexandria, Marcos, o grande gnóstico que cuidou da santa unção gnóstica e nos deixou ensinamentos extraordinários sobre o caminho das forças sexuais, através das 12 portas zodiacais do organismo humano. Gnósticos foram também Cerdon, Empédocles, São Jerônimo e muitos outros santos da antiga Igreja Gnóstica Católica Cristã Primitiva da qual se desviou a atual seita romana. Sacramentos. Em nossa Igreja Gnóstica temos batismo, comunhão de pão e vinho, matrimônio, confissão, um diálogo amistoso entre mestres e discípulos. E por último extrema-unção. Muito interessante resulta o matrimônio gnóstico na Igreja Transcendida. Neste sacramento reveste-se a mulher com o traje de sacerdotisa gnóstica, e se entrega logo como esposa a seu marido. Oficiam neste os santos mestres e ela é recebida por esposa com o compromisso de não fornicar. O Cristo. A Igreja Gnóstica adora ao Salvador do mundo chamado Jesus. A Igreja Gnóstica sabe que Jesus encarnou ao Cristo e por isso o adora. Cristo não é indivíduo humano nem divino. Cristo é um título que é dado a todo mestre realizado a fundo. Cristo é o exército da voz. Cristo é o Verbo. Além do corpo, da alma e do espírito está o Verbo. Todo aquele que consiga encarnar o Verbo recebe de fato o título de Cristo. Cristo é o próprio Verbo. É necessário que cada um de nós faça carne ao Verbo. Quando o Verbo se faz carne, nós falamos no Verbo da luz. Na atualidade, vários mestres encarnaram o Cristo. Na Índia secreta vive há milhões de anos o Cristo Yogi Babaji, o imortal Babaji. O grande mestre da sabedoria Gautami também encarnou o Cristo. Sanat Kumara, o fundador do grande colégio de iniciados da Loja Branca, é outro Cristo vivo. No passado muitos o encarnaram. No presente alguns o encarnaram. No futuro muitos o encarnarão. João, o Batista, também encarnou o Cristo. João, o Batista, é um Cristo vivo. A diferença entre Jesus e os demais mestres que encarnaram também o Cristo está na hierarquia. Jesus é o mais alto iniciado solar do cosmos. Ressurreição. O Supremo Grande Mestre Jesus vive atualmente com seu mesmo corpo físico ressuscitado dos mortos. O Grande Mestre vive atualmente em Champhala. Este é um país secreto do Tibete Oriental. Junto com o Supremo Grande Mestre vivem muitos outros mestres ressurretos que colaboram com ele na grande obra do Pai. Unção. O sacerdote iniciado percebe em estado de êxtase a substância Cristo e, ao operar magicamente, transmite sua própria influência ao pão e ao vinho, despertando então a substância cristônica que nestes elementos se situa, para que faça milagres despertando os poderes crísticos de nossos corpos internos. Vestes sagradas. Nas grandes catedrais gnósticas o sacerdote usa normalmente as 3 vestes de todo o cura católico: sotâina, roquete e casula. Estas 3 vestimentas pertencem legitimamente à Igreja Gnóstica Católica Cristã Primitiva. Usa-se também o barrete. As 3 vestes sobrepostas representam o corpo, a alma e o espírito. Os mundos físico, astral e espiritual. O barrete significa que é homem. Quando prega, cobre-se a cabeça como para significar que somente expressa opiniões pessoais. Nos lumisiais gnósticos o sacerdote somente usa uma túnica azul celeste com cordão branco na cintura. Também usa sandálias. As ísis dos lumisiais gnósticos somente cobrem sua cabeça com um véu branco. Isso é tudo. Em outros tempos ordenamos aos assistentes usar sua própria túnica. Uma veste semelhante a que cada qual leva internamente no íntimo, segundo o seu grau esotérico. Depois tivemos que proibir este hábito devido aos abusos de muitos assistentes que, acreditando-se a si mesmo altos iniciados, se vestiam com belas vestes e se colocavam nomes sonoros. Além disso, isto servia para orgulho. Muitos que se viam com vestes de certos graus enchiam-se de vaidade e orgulho dentro do rito e olhavam com desprezo os de menor grau esotérico. O altar do ofício. O altar do ofício deve ser de pedra. Recordai que nós trabalhamos com a pedra filosofal, o sexo. O altar significa também a terra filosofal. O pé do cálice, o talo da planta e o cálice sagrado simbolizam a flor.
Isto quer dizer que a substância cristônica do Sol penetra no útero da terra e faz germinar o grão e crescer a espiga do trigo até aparecer o fruto, a semente. Dado o grão, o outro morre. Todo o poder do Cristo Sol fica encerrado no grão. Como acontece com o vinho. O Sol faz amadurecer a uva. Todo o poder do Cristo Sol fica encerrado na uva. Com a unção gnóstica desligam-se do pão e do vinho todos os poderes crísticos solares. Então atuam dentro de nosso organismo nos cristificando. Epifania. Epifania é a manifestação, a revelação, ou a ascensão do Cristo em nós. Segundo Krumheller, Dietrich o grande teólogo, disse, para encontrar, como se deseja, o religar ou a união com a divindade tem que fazer-lo por estes 4 caminhos: receber a Deus, uma Eucaristia, união amorosa, uma magia sexual, amor filial, sentir-se filho de Deus, morte e reencarnação. O gnóstico vive estes 4 caminhos. O pretor. Nos mundos superiores existe a Igreja Gnóstica. A Catedral da Alma. Nesta catedral realizam-se rituais às sextas-feiras e domingos na aurora ou quando é necessário fazer o bem à humanidade. Muitos devotos concorrem ao pretor em corpo astral. Existem também alguns atletas da ciência Aginas que carregam seu corpo físico e o levam ao pretor. Ali todos estes devotos têm a felicidade de receber o pão e o vinho. Chave para sair em astral conscientemente. A chave para sair em astral é muito simples. Basta adormecer pronunciando mentalmente o poderoso mantra Faraon. Este mantra se divide em 3 sílabas, Faraon. Quando o devoto encontra-se já nesse estado de transição que existe entre a vigília e o sono, se adentrará dentro de si mesmo por meio da autorreflexão consciente e logo suavemente saltará de sua cama completamente identificado com seu espírito suave e fluídico. Em corpo astral todo devoto pode concorrer ao pretor. As pessoas que não formaram ainda o astral Cristo sofrem muito porque não conseguem aprender a sair em astral, senão que com milhares de penalidades e depois de muitíssimo trabalhar. Aqueles que em reencarnações passadas formaram o astral Cristo, saem do corpo físico com suma facilidade. Chave para carregar o corpo físico em estado de jinas. O discípulo se concentrará no Mestre Ogwara. O discípulo deve adormecer recitando esta oração: creio no Cristo, creio em Ogwara, Babaji, Mataji e os mestres jinas. Tira-me da minha cama com o corpo físico. Leve-me à igreja gnóstica com meu corpo físico em estado de jinas. O devoto rezará esta oração milhares de vezes. O devoto deve adormecer rezando esta oração. Quando o devoto se sentir mais adormecido que acordado, quando sentir seu corpo como que débil e cheio de lassidão, quando se sentir como embriagado pelo sono, quando já começa a sonhar, levante-se de sua cama conservando o sono como o avarento conserva seu tesouro. Todo o poder está no sono. Nestes instantes estão trabalhando terríveis forças que elevam a vibração do corpo físico, acelerando o movimento do átomo a velocidades assombrosas. Então o corpo físico entra em estado de jinas, penetra no hiperespaço. Se o estudante dá um pulo com a intenção de flutuar, então notará com assombro que pode voar. Nesse estado é invisível para o mundo físico, nesse estado pode assistir ao pretor. Quando o corpo físico está entrando em estado de jinas começa a inflar-se, começando de baixo para cima, a partir dos tornozelos dos pés. Propriamente não é que se infla, mas senão que as forças astrais o compenetram dando-lhe essa aparência de inflado. Aspectos gerais do ritual gnóstico. Quando o oficiante católico vai do lado da epístola ao lado do evangelho, para os profanos romanistas é a ida do Cristo de Herodes a Pilatos, mas para os sacerdotes gnósticos é o passo de um mundo a outro depois da morte. As 4 estações. Nós, os gnósticos, usamos em cada estação um hábito diferente. No astral há anjos que revezam no trabalho de ajudar a humanidade. Rafael na primavera, Uriel no verão, Michael no outono, Gabriel no inverno. Todos estes anjos concorrem aos rituais gnósticos para nos ajudar. O Pai Nosso. De todas as orações rituais a mais poderosa é o Pai Nosso. Esta é uma oração mágica de grande poder. Imaginação, inspiração, intuição, são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. O Mestre Iracocha disse o seguinte: primeiro é preciso ver interiormente as coisas espirituais e logo tem que escutar o verbo com a palavra divina para ter nosso organismo espiritual preparado para a intuição.
Esta trindade encontra-se nas 3 primeiras súplicas do Pai Nosso, a saber: santificado seja teu nome, quer dizer, o Verbo divino, o nome magnífico de Deus, a palavra criadora. Venha a nós o teu reino, quer dizer, com a pronunciação do verbo, dos mantras, venha a nós o reino interno dos santos mestres. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nisto consiste a união de Deus, ficando tudo resolvido. Com estas 3 petições, disse Krumheller, pedimos tudo. E se algum dia o conseguimos, já seremos deuses, e portanto não precisaremos pedir. A Igreja Gnóstica conserva toda a doutrina secreta do adorável Salvador do mundo. A Igreja Gnóstica é a religião da alegria e da beleza. A Igreja Gnóstica é o tronco virginal de onde saiu o romanismo e todas as demais seitas que adoram ao Cristo. A Igreja Gnóstica é a única igreja que conserva em segredo a doutrina que o Cristo ensinou de lábios a ouvidos para seus discípulos. Não estamos contra nenhuma religião. Convidamos as pessoas de todas as santas religiões que adoram ao Senhor, a estudar nossa doutrina secreta. Não devemos esquecer que existem rituais de luz e de trevas. Nós possuímos os rituais secretos do adorável Salvador do mundo. Não desdenhamos nem subestimamos nenhuma religião. Todas as religiões são pérolas preciosíssimas encadeadas no fio de ouro da divindade. Unicamente afirmamos que a Gnosis é a chama de onde saem todas as religiões do universo. Isso é tudo.